Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O tema da nossa pregação hoje é A fé é obscura. É até um pouco estranho falar sobre isto, né? A fé é obscura. Porque ao mesmo tempo nós podemos dizer que a fé é luz, tá? A fé é luz. Tanto é que na hora, quando nós somos batizados, tem aquele gesto, tem aquele símbolo de o padrinho acender uma vela, lembra? Na hora do batismo se acende uma vela, porque agora você é luz para este mundo. Significa que a luz da fé entrou no seu coração. Então, claro, a fé é luz. A fé ilumina a nossa vida. Porque estávamos nas trevas do pecado, estávamos nas trevas do reino do mal, no reino do demônio, mas a fé, quando nós vamos para o reino de Deus, a fé é luz. Mas a fé também é treva. A fé também é obscura. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Quem vai falar muito disso é o meu pai São João da Cruz. São João da Cruz vai falar muito sobre isso, a fé obscura. Não vamos tratar agora de São João da Cruz, mas do Beato Frei Mauri Eugênio, que é um grande conhecedor de São João da Cruz, e vai nos ajudar a entender que a fé é obscura. Então, no livro, primeira coisa, a fé e a verdadeira fé, ela é acompanhada de caridade. Gente, isso aqui é um dado muito importante. Como eu faço para descobrir se eu tenho verdadeira fé? Como eu faço para descobrir se a minha fé é madura? Como eu faço para descobrir se minha fé é verdadeira? Ora, é só ver se a tua fé está acompanhada de caridade. Não existe uma fé sem caridade. Em outras palavras, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas eu não amo. Ora, uma pessoa que diz que tem fé, mas não ama, não é verdadeira fé. A verdadeira fé, ela é acompanhada de caridade. Ok? Os grandes teólogos não se cansaram de insistir sobre essa verdade. Pela fé, eu penetro na essência de Deus. Olha que bonito. Pela fé, eu penetro na essência de Deus. E qual é a essência de Deus? Deus é amor. Deus é amor. Pela fé eu penetro na essência de Deus, não na luz que o circunda. Olha que interessante, eu não penetro na luz que circunda Deus, não. Pela fé eu penetro o próprio Deus, eu penetro a essência de Deus. Eu penetro nele mesmo, nas entranhas de Deus. Deus é um fogo, Deus é a sarça ardente, Deus é a potência difusa, infinita, Deus é o amor. Deus não é que ele tem amor, Deus é amor. Pois bem, por essa virtude da fé, eu acesso esse fogo, eu entro nesse fogo. Gente, olha que coisa linda. Pela fé, eu entro no fogo. Pela fé, eu entro na sarça ardente. Pela fé, eu penetro na essência de Deus. Pois bem, por essa virtude da fé, eu acesso esse fogo. Eu acesso a essência de Deus. Eu penetro a Deus. Veja, para chegar à essência de Deus, eu preciso ter fé. Abra sua Bíblia. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível penetrar a Deus. Sem fé é impossível se unir a Deus.
Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro. Gente, olha que forte essa palavra. Eu já li essa palavra em pregações passadas, mas essa palavra está dizendo o seguinte: para se achegar a Ele, eu preciso de fé. Para se achegar a Deus, eu preciso de fé primeiro. Então, meu irmão e minha irmã, a fé faz você penetrar em Deus. A fé faz você penetrar na essência de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 17 a 19. Efésios capítulo 3, versículo de 17 a 19. Que Cristo habite pela fé em vossos corações. Olha que interessante. Cristo habita em mim pela fé. Eu penetro em Deus pela fé. Cristo habita em mim pela fé. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais com todos os cristãos compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo conhecimento, sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Tá vendo? Pela fé, Cristo habita em mim, pela fé, eu me torno cheio da plenitude de Deus. E eu sou arraigado no amor. Gente, isso aqui é palavra de Deus. Então por que eu preciso ter fé? Eu preciso ter fé para que Cristo habite no meu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. É evidente que a fé que coloco em ação aqui é uma fé acompanhada da virtude da caridade. Olha que bonito. O que é uma fé colocada em ação? Uma fé colocada em ação, ela se traduz em amor. Então, quanto mais você tem fé, mais você ama. Quanto menos você tem fé, menos você ama. A verdadeira fé, ela se traduz em amor. Os teólogos distinguiram uma fé que não seria acompanhada de caridade. Eles a chamam de virtude informe. Para dizer a verdade, eles ficam bem desconcertados, bem embaraçados para explicar a que ela leva. Ela não estabelece um contato, não cria união com Deus. Então veja, uma fé que não tivesse caridade, ela não cria união com Deus, ela não cria contato com Deus. É uma fé muito superficial. Então a verdadeira fé, ela se traduz em amor. Então vamos lá, minha gente. Se você tiver fé, se você diz ter fé e essa tua fé é verdadeira, significa que você vai amar mais o teu pai, vai amar mais tua mãe, vai amar mais teus filhos, vai amar mais teu marido, vai amar mais todas as pessoas que passarem por você. Não, a verdadeira fé, ela se traduz em amor. Vamos comprovar isso na palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Umas páginas para trás. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Olha que lindo, a fé que opera pela caridade. Você está entendendo? Então, como é que a fé opera? Como é que é a fé posta em ação? Se você me perguntar, Frei, como é que a fé em ação? O que significa? Então, a fé em ação, ela opera pela caridade. Eu tenho fé, a prova é que eu amo. Eu tenho fé, a prova é que eu sou caridoso. Você está entendendo? A fé que opera pela caridade. Esta é a fé que você deve desejar. Agora abra a sua Bíblia em 1 Coríntios.
1 Coríntios capítulo 13. Aqui Paulo vai falar algo extraordinário. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia. E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé. Então preste atenção, mesmo que você tivesse toda a fé, não é pouca coisa não, mesmo que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas. Você tem aquela fé que Jesus Cristo falava, né? Olha, o Paulo estava relembrando o sermão de Jesus. Se você tiver a fé do tamanho do grão de uma mostarda, você vai dizer para essa montanha, sai daqui e vai para lá, e a montanha irá te obedecer. Se você tiver uma fé pequena, a montanha vai te obedecer. Então, se você tiver essa fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Se você tiver caridade, ou melhor, se você tiver fé, mas não tiver amor, não vale de nada. Gente, essa palavra, ela é muito importante. Então, como que você precisa entender o seguinte, se você é aquela pessoa de fé, se você é aquela pessoa que vai para a missa, se você é aquela pessoa que agora está rezando o rosário, você é uma pessoa de fé, você quer ser uma pessoa de fé, logo você tem que ter amor. Então, é muito estranho. Eu sempre conto esse exemplo, né? Eu sempre me lembro desse exemplo. Me lembro do dia que eu fui almoçar na casa de um paroquiano, na época que eu era pároco. Fui almoçar na casa do paroquiano. E conversa vai, conversa vem, almoçando na casa do paroquiano, visitando aquela família. De repente eu comecei a ouvir uma briga do lado da casa onde nós estávamos. E eu fiquei preocupado, eu falei, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, tem que chamar a polícia, sei lá, eu me preocupei, porque era muito alta a briga. E a pessoa me diz assim, Frei, fiquem tranquilo, porque isso aí é todo dia, eles brigam todo dia. Eu falei, então tá bom, eles brigam todo dia. E detalhe, Frei, ela vai na sua missa todo domingo. Aquilo me questionou. Porque, veja, ela me disse o seguinte, ela briga todo dia. E depois ela termina dizendo, ela vai na sua missa todo domingo. Me deu um nó na cabeça. Deu um nó na minha cabeça. Por quê? Se essa pessoa vai na missa todo domingo, significa que a missa é uma expressão, é a sua maior expressão de fé. A missa é a maior expressão de fé para o católico. Termina o ato da consagração, o padre diz, eis o mistério da fé. A missa é a maior expressão de fé do católico. Portanto, a verdadeira fé opera pela caridade. Só que aí a mulher me disse, ela briga assim todo dia. Meu Deus do céu, então ela não tem uma verdadeira fé. É essa a conclusão que eu cheguei. Eu nem sei quem era essa mulher, mas se ela briga todo dia, ela não está entendendo o que é a fé. A fé opera pela caridade. Então, quanto mais fé ela tem, mais ela deveria chegar em casa paciente. Mais... Veja bem, nós estamos aí em 1 Coríntios, capítulo 13. Abra aí não. 1 Coríntios, capítulo 13. Vá agora ao versículo 4. Versículo 4 ao 7. Porque assim, se você diz que tem fé, então vai acontecer isso aqui com você. Olha, a caridade é paciente, então você vai ficar mais paciente. Se você diz que tem fé, você vai ficar mais paciente. Se você diz que você tem fé, a caridade é bondosa, você vai ficar mais bondoso. Se você diz que tem fé, a caridade não tem inveja, você não vai ter mais inveja do irmão. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, não é escandalosa, como eu estava vendo lá. Não é escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, como eu estava vendo lá. Não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se jubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você está vendo? A fé opera pela caridade. Então, quanto mais fé eu tenho, mais paciência eu tenho, mais bondade eu tenho, menos arrogante eu sou, menos orgulhoso eu sou, menos invejoso eu sou. Eu não me irrito, eu não guardo rancor. Você está entendendo?
Quem vai dizer isso também é de São Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17. Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17. Tiago 2, 14 a 17. De que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé se não tiver obras? E Tiago, ele começa a questionar. O que adianta você dizer que você tem fé se você não tem obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? E aqui vai um questionamento, hein? Aqui vai um questionamento. Será que essa fé vai salvar você? É uma fé que não tem obras? Será que essa fé vai... E aqui é obras de amor, tá? Entenda isso. Obras de amor. A fé, a verdadeira fé opera pela caridade. Então, uma fé que não opera pela caridade, uma fé que não ama, uma fé que não tem amor, será que ela é capaz de salvar você? Porque a Bíblia diz que a fé vai salvar. Você não é salvo, você é salvo pela fé em Jesus Cristo. Agora, se uma fé que você diz que tem, não tem obras de amor, será que essa fé vai salvar você? Tiago está te perguntando. Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano. Então, de repente, você começa a ver que uma pessoa faltou roupa para ela. Uma pessoa faltou alimento para ela. E se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhe aproveitará? Você pode ajudar a pessoa e você se nega. Você pode ajudar a pessoa e você se nega. A pessoa está passando fome e você se nega. A pessoa está passando frio e você tem como ajudar e você se nega. Assim também a fé, se não tiver obras, e aqui vem um dado fundamental. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Se a tua fé não tem obras de amor, a tua fé está morta. Está morta. Isso é palavra de Deus. Então é fundamental que nós entendamos que a verdadeira fé precisa de obras de amor. 1 João, abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 3, versículo 17 a 18. 1 João, capítulo 3, de 17 a 18. Quem possuir bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade. Então você tem bens, correto? A Bíblia está dizendo, você tem bens. Você tem bens. Mas de repente você começa a ver alguém que sofre necessidade. Mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. E aí vem a palavra de Deus e está dizendo para você, ora, você diz que tem fé, mas essa fé está onde? É preciso você colocar isso em prática. A fé sem obras é morta. Então você diz que ama teu marido, mas você briga o dia inteiro com ele. Então, volta ao caso dessa mulher. Você diz que ama teu marido, mas então é só palavras. Na prática você não ama, porque você briga, vocês se irritam, vocês não se suportam, vocês já estão chegando a quase se matar um ao outro. Isso não é uma fé que se traduz em obras. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos, em verdade. Uma fé que se traduz em obras de amor. Amém? Volta ao livro. No entanto, de alguma forma, atinge pelo menos a periferia de Deus. Então, quando você não tem uma fé acompanhada de caridade, então você atinge a periferia de Deus, por assim dizer. Mas ao considerarmos a fé completa, a fé viva, o contato é plenamente estabelecido. Então, quando você tem uma fé acompanhada de caridade, o contato com Deus é plenamente estabelecido. Enquanto você não tem uma fé que opera pela caridade,
você fica na periferia de Deus. Você não entra na essência de Deus. Este ato da virtude teologal da fé já constitui uma oração, um trato de amizade com Deus. Não é um símbolo, nem uma invenção minha, mas um contato genuíno com Deus. Então, se você tiver uma fé que opera pela caridade, você começa a estabelecer um contato genuíno com Deus. Este é precisamente o valor do nosso organismo sobrenatural. Poder estabelecer este contato com Deus, aceitá-lo, estabelecer uma relação verdadeira com Ele. Qual será o resultado deste contato? O resultado é evidente, sobrenatural. Por quê? Porque sabemos que Deus é uma potência difusiva. Deus é fogo. Deus é água. Assim como não posso mergulhar a mão no fogo sem me queimar, tampouco posso realizar um ato de fé acompanhado de caridade sem me queimar de alguma forma. Olha que coisa linda. Então, assim como você não consegue colocar a mão no fogo e não se queimar, quando você tem uma fé que opera pela caridade, você penetra a essência de Deus, entendeu? Agora, se não é uma fé acompanhada de caridade, você fica na periferia de Deus. Não digo sem ter a impressão de queimadura, mas sem tirar algo da fornalha divina do amor, do núcleo divino que é fogo. Deus, fogo consumidor. Deus, fogo ardente, como nós vemos na sarça. Portanto, eu pego algo. Mas o quê? Algo de Deus mesmo? Deus é incriado, infinito, mas nesse contato inevitavelmente aumenta a minha graça, que é a participação na vida de Deus. Então, quanto mais eu entro em contato com Deus, mais aumenta a minha graça. Eu começo a participar da vida de Deus. Você está entendendo? Pela fé, você começa a participar da vida de Deus. Isso é extraordinário. Esta é a riqueza da nossa fé, entrar em contato com Ele. Então, para que você tem fé? A fé faz você entrar em contato com Deus. A fé faz você ter relacionamento com Deus. Então, veja que a fé não é só teoria, minha gente. Fé não é só teoria, fé é relacionamento com Deus. Então, a verdadeira fé, ela se relaciona com Deus. A hemorroísa que toca a franja da veste de nosso Senhor e é curada é um exemplo disso. Quando nosso Senhor pergunta quem o tocou, os apóstolos se surpreendem, todos se pressionam, todos te pressionam nestas ruas de Cafarnaum e perguntas quem te tocou? Sim, muitos o tocam, mas houve alguém que o tocou com um instrumento especial, com uma antena especial, e isso comoveu. Essa antena é a antena de sua fé. Nosso Senhor Deus sempre se comove quando é tocado pela fé. Então Deus se comove quando ele é tocado pela fé. Ele também se comoveu com a fé do centurião e a pobre mulher. E ele disse, tua fé te salvou. Ela obteve sua cura. Nem sempre obtemos curas físicas, mas sempre logramos algo no contato com Deus. Porque Deus difunde e se espalha incessantemente. Este é o primeiro resultado sobrenatural da fé. Então, pela fé, eu entro em contato com Deus. Veja, Jesus já havia curado aquela mulher hemorroísa, mas Jesus quer saber quem é, Jesus quer conversar com ela, Jesus quer ter relacionamento com ela. Veja, a fé abre você ao relacionamento com Deus. É interessante notarmos que todos os doentes que Jesus curou, ele conversou com eles, ele olhou para eles. Então isso aqui é um dado incrível. Isso é um dado incrível. Que, aliás, o Senhor está me inspirando neste exato momento isso. Eu nunca tinha parado para refletir essa questão. Veja, cada cura que Jesus realiza não é uma cura assim, ó. Pronto, acabou, está curado, tchau, vai embora, vem outro. Não, não. Todas as curas que Jesus realiza, há um diálogo com o doente.
Há um diálogo com as pessoas envolvidas. Isso para mostrar que a fé é relacionamento com Ele. Então ele não está interessado só em dar a você uma cura. Não, 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 isso é consequência. Ele está interessado em ter com você um relacionamento. Aliás, um grande exemplo disso é João capítulo 9, quando vai falar do cego de nascença. Se você puder, depois, como lição de casa, leia João capítulo 9, o cego de nascença. Você vai ver o diálogo que Jesus tem com aquele cego de nascença. Veja, a fé é a forma que me conecta com Deus. Foi por causa da fé que esse cego de nascença começou a conversar com Deus e começou a ter conversa com Deus. A tal ponto de chegar uma hora da conversa e falar, aquele cego se ajoelha diante de Jesus. É por causa da fé que aquela samaritana desperta para a fé, desperta para o relacionamento com Deus. Então veja, o essencial da fé é entrar em contato com Deus. É entrar em relacionamento com Ele. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Versículo de 8 a 9. Filipenses capítulo 3, versículo de 8 a 9. Na verdade, eu julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Preste atenção nessa palavra, estar com ele. Não com minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo. Gente, olha essa palavra. Paulo agora ele fala assim, olha, eu desprezo tudo que há no mundo, porque agora eu descobri algo muito melhor do que tudo que tem no mundo. Então agora para mim eu tenho tudo como esterco, agora eu tenho tudo como perda. Para quê? A fim de ganhar Cristo, a fim de estar com Cristo, estar com Ele, estar com Cristo. E aí Paulo fala, isso acontece sabe como? Não pela justiça, não pela minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé. Então, essa é a maior graça da fé. A fé te coloca em contato com Deus. A fé te coloca em diálogo com Deus. A fé te coloca em relacionamento com Deus. Agora vá para Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra, ou melhor, eu estou lendo errado, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Desculpa. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Olha que bonito. Cristo está em mim. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus. Na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você está vendo? É a fé que vai fazer você ter relacionamento com Ele. É a fé que vai fazer você ter Deus dentro de você, a ponto de nós dizermos como Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Vamos avançar e agora vamos adentrar neste tema. A fé é obscura. Volta ao livro. Pode ser que eu, como muitos pensam, acredite que ao entrar em contato com a luz do Deus infinito, algo será revelado à minha inteligência. De certa forma, foi minha inteligência que conduziu minha fé a esse encontro com Ele.
Então vamos entendendo. Eu vou devagarzinho para fazer você entender. Muitos acreditam que ao entrar em contato com a luz, que é Deus, algo será revelado à minha inteligência. De certa forma, foi a minha inteligência, nós vimos isso na pregação passada, foi a minha inteligência que conduziu minha fé ao encontro com Ele. A inteligência me ajudou. No entanto, será que ela receberá algo? Então, será que entrar em contato com Deus é sempre receber algo para minha inteligência? Frei Maria Eugênio diz, não necessariamente. Adentrei na essência de Deus, no ouro da substância, ou seja, na substância de Deus, como descreve São João da Cruz, ultrapassei esses semblantes prateados, ou seja, eu ultrapassei a aparência de Deus, eu entrei na substância de Deus que alimenta minha inteligência. Em Deus mesmo não há nada para a inteligência. Olha que forte essa palavra. Em Deus mesmo não há nada para a inteligência. Porque Deus é infinito e supera a minha inteligência. Veja bem, Deus é infinito e a sua cabeça é finita. Então a sua cabeça tem limites. A gente não consegue saber de tudo. Olha, você pode até ser bom em uma determinada área, mas você que é bom em uma determinada área, você não é tão bom em outra área. Você não consegue saber tudo de ciência, você não consegue saber tudo de matemática, você não consegue saber tudo de história, você não consegue saber tudo de teologia, de filosofia. Ora, então geralmente a gente fala assim, aquele ali é um filósofo maravilhoso, aquele ali é um cientista maravilhoso, mas mesmo naquilo que ele entende, ainda é um conhecimento limitado, ainda mesmo na área dele, ele não conhece tudo, ele não sabe tudo. Então veja, olha como a nossa cabeça é limitada. Por mais que você saiba falar línguas, quantas línguas você sabe falar? 1, 2, 3, 4, mas você não sabe falar todas. Porque a sua cabeça não cabe todas as línguas. A sua cabeça não cabe todas as ciências. Veja, se já é assim, meus queridos, para coisas desta terra, imagina para captar Deus. Então Deus é infinito, a tua cabeça é finita. Então isso significa o quê? Que o infinito não cabe na sua cabeça. É por isso que Santo Agostinho, querendo compreender, por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade, Deus falou com ele. Ele viu um menininho que queria tirar a água do mar e colocar num buraquinho. E o desejo do menininho era tirar toda a água do mar e jogar naquele buraquinho. E aí Deus fala com Agostinho, é mais fácil, Agostinho, colocar o mar nesse buraquinho do que você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Em outras palavras, Deus é infinito e supera a sua inteligência. Portanto, esse contato com Deus será normalmente obscuro. É aqui que entra a obscuridade da fé, minha gente. Por quê? Esse contato com Deus então vai ser obscuro, porque na verdade eu não vou entender tudo, não vou compreender tudo. Agostinho, é mais fácil você colocar o mar naquele buraquinho do que você compreender o mistério da Trindade. Portanto, a fé é obscura em certo sentido. A fé é luz, mas a fé também é obscuridade. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo de 8 a 9. Isaías 55, 8 a 9. Pois meus pensamentos não são os vossos, e vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa minha conduta, e meus pensamentos ultrapassam os vossos. Isso aqui é Deus falando conosco.
Deus está falando conosco, Deus está falando comigo e com você. Os meus pensamentos não são como os vossos. Os seus pensamentos são limitados, os seus pensamentos são fracos, os seus pensamentos muitas vezes contêm erros. O meu pensamento não. O meu pensamento não contém erro. O meu pensamento é infinito. Tudo em mim é infinito. Não cabe em você, não cabe em você. O meu pensamento ultrapassam os vossos. Portanto, a fé é obscura, porque nós nunca vamos conseguir compreender um Deus infinito. Você está entendendo? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Ó abismo de riqueza. Veja, abismo de riqueza. Abismo de sabedoria e de ciência em Deus. Quão impenetráveis são os seus juízes, são os seus juízos, e inexploráveis os seus caminhos. Então Paulo começa assim: a riqueza de Deus é abismal, você não consegue chegar no final não, você não consegue encontrar o fim disso não, é abismal a riqueza de Deus, é abismal a sabedoria de Deus, é abismal a ciência de Deus, é infinito. E Paulo começa a chegar à conclusão: quão impenetráveis. Por mais que você queira, você não consegue penetrar. Você não consegue penetrar nos juízos de Deus. Você não consegue penetrar. Inexploráveis. Você quer explorar? Você quer explorar os seus caminhos? Você quer explorar os seus conhecimentos? Pode explorar à vontade, mas são inexploráveis. É por isso, minha gente, olha, você pode ler Bíblia quantas vezes você quiser. Sempre vai ter alguma coisa para explorar. A Bíblia pode pegar os melhores teólogos do mundo, papas, santos, todo mundo, joga todo mundo aqui, ó, santos, papas, todo mundo já comentou a Bíblia, mas a Bíblia não se esgota. Você já parou para pensar nisso? Vem pregador, morre pregador, vem sacerdote, morre sacerdote, vem bispo, morre bispo, vem santo, morre santo. Todo mundo fala da Bíblia, mas a Bíblia não se esgota. E sempre é um pensamento novo, sempre é uma vertente nova. E alguém já falou esse versículo, só que agora outra pessoa falou do mesmo versículo de um outro jeito. E o santo tal falou desse versículo assim, o outro santo falou da assado. E tudo se completa e tudo vai enriquecendo. É porque, ó abismo de riqueza, ó abismo de sabedoria, ó abismo de ciência de Deus, quão impenetráveis são os seus juízos, inexploráveis os seus caminhos. Versículo 34. Eu não tinha nem preparado esse. Versículo 34. Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. É só ir para frente aí na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. 1 Coríntios 13, 12. Hoje vemos como que por um espelho, confusamente. Tá vendo? A fé é obscura. Hoje você vê Deus? Vê. A sua fé faz você ver Deus? Faz, só que de uma forma obscura. Confusamente. Mas então veremos face a face. Um dia você vai ver face a face. Um dia você vai ver Deus como Ele é. Mas hoje é de forma confusa. Hoje é de forma obscura. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como sou conhecido.
Então hoje você o conhece em parte, hoje é obscuro, hoje é confuso e, portanto, a fé é obscura. Abra sua Bíblia agora em 1 Timóteo, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 15 a 16. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 15 a 16. A qual ao seu tempo será realizado pelo bem-aventurado e único soberano Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível. Habita em luz inacessível. Por mais que você queira, Deus é infinito. Alguém pode se perguntar, mas Frei, por quê? Porque você é criatura e Ele é Deus. A criatura nunca vai conseguir abarcar Deus. Então nós precisamos entender que esse é o nosso lugar. Então aquilo que o diabo propôs para Adão e Eva é a pior burrada da vida. Olha, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão como deuses. E Adão e Eva caíram nessa ilusão de que pode ser Deus. Não, você é criatura, Adão e Eva. Você pode querer ser Deus, mas você não é. Você querer não significa que você é. Você querer não significa que você vai ser. Adão e Eva quiseram ser deuses. Agora a pergunta, eles se tornaram deuses? Não. Se tornaram deuses de si mesmo. Isso sim é possível, você se tornar Deus de si mesmo. Não é Deus que manda em mim, sou eu que mando em mim. Então isso sim é possível. Você se tornar o seu deusinho. Mas isso não significa que você um dia possa se tornar Deus. Você é sempre criatura. Luz inacessível. A quem nenhum homem viu e nem pode ver. A Ele a honra, o poder eterno. Amém. O único que possui a imortalidade habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu e nem pode ver. Você está entendendo? A fé é obscura. Por que é importante nós falarmos sobre isso, meu irmão, minha irmã? Para a gente parar com esse negócio que a gente tem que compreender tudo. Sabe quando você está acontecendo coisas na sua vida e você fala, eu não estou entendendo por que Deus está fazendo isso. Eu não entendo por que isso. Por que isso comigo? Por quê? Por que está acontecendo essa provação? Por que isso? E por que tal pessoa que não tem culpa nenhuma está passando por isso? Sabe, esses questionamentos que nunca ninguém tem resposta. Está aqui. Nós não vamos compreender tudo, porque os meus pensamentos não alcançam os pensamentos de Deus. Esse é o problema. O problema não é Deus que não quer te falar. O problema é que você não dá conta de entender. Sabe quando você quer explicar algo para a criança? Sabe quando você queria dizer algo para a criança, mas você fala assim, não tem como falar isso para uma criança. Não adianta, tem coisas que você não pode falar para a criança porque ela não vai entender. É um assunto acima para ela. É um assunto muito elevado para ela. Então não adianta. Pode falar para a criança, ela vai entender nada. Pelo contrário, ela pode entender errado ainda. Então Deus é assim conosco. Nós somos uma criança, nós somos criatura, Ele é Deus. Tem coisas que não adianta, não vai entrar na minha cabeça, não vai entrar na sua cabeça, porque os pensamentos deles estão acima dos meus. Até hoje, se tem livros que eu pegar para ler, eu não vou entender nada. Quantos livros eu já li que eu não entendi nada? Por quê? O pensamento daquele autor está muito acima do meu. Ele conhece conceitos que eu não conheço, ele conhece coisas que eu não conheço. Ele começa a falar de um jeito, uma linguagem que eu não entendo nada. Não adianta nada ler aquele livro. Tem livro para mim que não adianta nada eu ler. Adianta nada. Então eu não sou médico. Eu vou ler um livro de médico. Vai adiantar nada para mim, vou perder meu tempo. Veja, se até no nosso humano é assim, imagina com Deus, minha gente. Tem coisas que a gente não vai compreender. Então para de querer compreender tudo. A fé não caminha pela visão. A fé caminha pela certeza.
A certeza de que Deus está comigo. Eu não sei por que isso está acontecendo. Eu não sei por que minha vida está assim. Não importa, eu vou seguir meu caminho. Se Deus está permitindo essas coisas acontecer, Deus vai tirar um bem de todos os males. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho que caminhar, eu tenho que caminhar. Eu não posso desistir, eu não posso desanimar. Eu não estou entendendo, mas o que vai mudar a minha vida eu entender alguma coisa? Eu tenho que continuar caminhando. Volta ao livro. São João da Cruz descreve a fé como uma posse em estado obscuro. Uma posse em estado obscuro. Sendo a obscuridade uma característica intrínseca desse encontro genuíno. A obscuridade não implica distância. Veja, eu não estou falando que você está distante de Deus porque essa fé é obscura. Não. O contato é completamente real. Veja, não é porque você não entende, não é porque você não compreende, não é porque você não está vendo nada que Deus não está ali. Deus está ali. Estou em Deus, embora não veja. Eu estou em Deus, embora eu não veja. Eu estou em Deus, embora eu não compreenda. Por quê? Por que é assim? Preste atenção, preste atenção. Por que é assim? Por que eu não compreendo Deus? Por que tem que ser obscuro? Isso vem da minha fraqueza, da minha inteligência. Não do ato de ele não ser luz. Então o problema não está em Deus. O problema é que a gente não dá conta de perceber Deus. Ainda mais que agora nós estamos em pecado, né? Quantos pecados eu tenho? Quantos pecados você tem? Então, o problema é a fraqueza da minha inteligência, não do fato de ele não ser luz. Sua luz não é adaptada a mim, ela é infinita, ela é transcendente. Então veja, não tem como a luz infinita caber dentro de você. Não tem. É como se eu dissesse também, é tanta luz que acaba cegando você. Você sabe que muita luz cega você, não é verdade? Porque quando é muita luz, nós não damos conta de muita luz. E a muita luz acaba cegando. É mais ou menos isso. Deus é tanta luz que você não dá conta que acaba que você fica sem enxergar nada. E quando eu tiver o instrumento adaptado, ou melhor, e quando eu tiver o instrumento adequado para perceber o infinito, o que acontecerá? Terei a luz, mas não estarei mais em Deus. Imagine uma sala escura. Imagine uma sala escura. Estou lá. Estou lá? Sim, estou. Estou de fato nessa sala, naquele ambiente que conheço bem, tocando os objetos ao meu redor, mas não vejo nada. Acho o interruptor elétrico e a luz se faz. Nesse momento vejo os objetos. Assim será o dia da minha morte. Olha que bonito. Então, enquanto você está em vida, é como se você estivesse nesse quarto escuro. Tudo está ali. Você consegue entender que a sua cama está ali, tudo está ali, o interruptor está ali, está tudo ali. Você está vendo tudo ao mesmo tempo. Você está sentindo tudo, mas você não enxerga nada. Mas no dia da sua morte, na separação da alma e do corpo, quando eu atravessar esse véu, então verei, mas não estarei mais lá. Possuirei a fé, através da caridade que agora possuo e me permite verdadeiramente unir-me a Deus, mas terei a visão. Então, meu irmão e minha irmã, caminhamos na fé e não na visão. Então, enquanto eu estiver nessa terra, é obscuro. A visão virá depois da morte. Deu para entender? Então, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos caminhar na fé obscura. Nós vamos caminhar sem ver. Quando é que nós vamos ver? Depois da morte. Depois da morte vem a visão. Isso aqui é extraordinário. A analogia com o interruptor elétrico é exatamente essa. A diferença entre a lumen glória
E a fé é que esse momento teria um instrumento, um sentido adaptado à luz infinita de Deus, a qual não posso agora. Então o que acontece? Quando você morrer, quando você estiver pronto para o céu, Deus vai te dar um dom especial para você vê-lo. Porque diz a palavra que no céu nós vamos ver Deus. Quer ver? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 4. Apocalipse 21, versículo 4. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Aliás, deixa-me hoje, agora eu vou precisar pesquisar aqui para vocês. Nós vamos eu quero a passagem exata que você vai ver que nós no céu nós vamos ter o dom para ver Deus. No céu, na terra, você não tem esse dom. Na terra você não tem esse dom. Isso, já achei. Eu já achei, mas vou ler ela no final. Primeiro eu quero mostrar para você. Veja, vamos seguir o texto aqui. Minha fé não é adaptada, ela me permite possuir Deus com a condição de que seja acompanhada de caridade, mas não me permite vê-lo. Você está entendendo? A fé não me permite vê-lo. Não me permite. Aliás, eu já vou adiantar um texto que viria aqui. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Então veja, a fé não me permite vê-lo. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Você está entendendo? Não se vê. Então a fé não me permite vê-lo. Caminhamos na fé e não na visão, como diz Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia em Êxodo. Por que você não pode ver Deus, gente? Alguém pode estar se perguntando, mas Frei, eu queria ver Deus nessa terra, eu queria ver Deus nessa terra, eu queria ver Deus nessa terra. Sabe por que você não pode ver? Abra sua Bíblia em Êxodo 33, 20. Êxodo 33, 20. Quem quer ver Deus aí nessa terra, minha gente? Quem quer ver Deus nessa terra? Êxodo 33, 20. Por que você não pode ver Deus nessa terra? Êxodo 33, 20. Mas ajuntou o Senhor: não poderás ver a minha face, pois o homem não me poderia ver e continuar a viver. Se você ver Deus, você morre. Eu quero perguntar, você ainda quer ver Deus? Se você ver Deus, você morre. Você não dá conta de ver Deus nessa terra. Deus é tão poderoso, Deus é tão santo e você é tão pecador. Qual é o problema de ver Deus nessa terra? Nós, enquanto estivermos nessa terra, somos pecadores. E aí que está o grande problema. A santidade de Deus. O pecador não resiste à santidade de Deus. Só pode estar com Deus os santos. É por isso que a Bíblia vai dizer, sem santidade é impossível ir ver a Deus. Sem santidade é impossível estar com Deus. Então vamos repetir o texto bíblico. Não poderás ver a minha face, pois o homem não me poderia ver e continuar a viver. Então se você ver Deus, você morre. Porque enquanto você está nessa terra, você não dá conta. Abra sua Bíblia em João, Evangelho, segundo João. Capítulo 1.
versículo 18. João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu Deus. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então, Jesus está falando, ninguém viu Deus a não ser eu. Agora abra a sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 46. João 6, 46. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. E Jesus está falando, só eu vi o Pai, vocês não viram, ninguém pode ver o Pai. Até Filipe um dia perguntou, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus falou para Filipe, Filipe, quem me viu, viu o Pai, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. O Pai só Jesus viu. Agora, eu procurei a passagem, vou agora abrir com você, porque no céu nós vamos receber um dom para ver Deus. Quer ver a prova? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. Aqui está a prova de que no céu nós receberemos um dom para ver Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Aliás, já tínhamos lido essa palavra, né? Já tínhamos lido ela. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Tá vendo? Aqui tá dando o norte pra gente. Um dia você vai ver Deus face a face. Livro do Êxodo. Nessa terra não é possível ver Deus face a face. Jesus Cristo, ninguém viu o Pai, mas há uma promessa que quando passar esta vida, hoje o conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como sou conhecido. Versículo 12. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje é confuso, hoje é obscuro, mas um dia eu vou ver Deus face a face. Meu irmão, minha irmã, você imagina uma coisa. Nós já amamos a Deus sem vê-lo. Nós já amamos a Deus sem vê-lo. Você imagina o que vai ser isto? O dia que eu vou poder ver Deus face a face. Ah, isso vai ser maravilhoso. Aliás, eu quero achar outra passagem aqui para você. Porque isso está me lembrando a passagem de Jesus com Tomé. Tomé que só acreditava se ele visse. Abra agora a sua Bíblia em João capítulo 20. João capítulo 20. Versículo, porque olha o que Jesus vai falar para aqueles que não o veem. João capítulo 20, versículo 29. João 20, 29. Disse-lhe Jesus, Tomé, creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem terem visto. Jesus está falando agora com você. Você nunca viu Deus? Feliz é você porque crê sem ter visto. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã, que a fé, ela é obscura? Volta ao livro. Há alguns anos faleceu nos Baixos Pirineus um acadêmico que tinha sido um homem bom e havia escrito muitos romances. Sua esposa, é dela que obtemos esses detalhes, era uma protestante de boa fé. Ela não queria que seu marido morresse sem ter visto o padre. Assim chamou o pároco da aldeia, que se encontrou diante desse senhor, que imediatamente lhe disse, Senhor padre, eu estou disposto a seguir seus conselhos. Acredito que fui um homem honesto. E, de fato, era um homem honesto. Mas se houver algo a ser reparado, estou pronto para corrigir e assinar todas as declarações que desejar.
No entanto, devo confessar algo, Senhor Padre. Não tenho fé. Olha que interessante. Um homem honesto, um homem que está disposto a reparar os seus erros, um homem que acolheu o sacerdote, ele agora confessa para o padre no final da vida: eu não tenho fé. Aliás, isso é uma coisa importante, viu? Muita gente passa por isso. No final da vida, ela passa por uma crise de fé. E por que ela passa uma crise de fé no final da vida? Porque o fim da vida é a última batalha que você vai viver. Aqueles momentos finais da sua morte é a última batalha de fé que você vai viver. É como se o demônio tivesse a última chance para te roubar. E muita gente passa por uma crise de fé nessa hora. É por isso que eu gosto tanto da Ave Maria. Quando nós rezamos a Ave Maria, o que nós rezamos? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, ou melhor, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então, quando você estiver neste momento de morte, você está pedindo para Nossa Senhora te ajudar, a interceder por você, para que você não perca a fé naquele último momento derradeiro. Então, aquele homem falou para o padre: eu não tenho fé. Li o catecismo. Olha que interessante. Eu li o catecismo, eu tentei compreender, mas não entendo todas essas coisas, eu não tenho fé. Eu leio o catecismo, eu li a Bíblia, eu não entendi nada, então eu não tenho fé, padre. O padre respondeu. Diante dessa sincera disposição do homem, o padre respondeu: você vai se confessar. Vou trazer o viático e dar-lhe a extrema-unção. Esse acadêmico, como muitos outros, confundia a luz da evidência com a fé. A luz é obscura. Então, qual era o problema deste homem? Na verdade, ele tinha fé. O problema dele é que ele dizia: eu não tenho fé porque não compreendo. E aí eu também posso dizer a você, o Frei Maria Eugênio está dizendo: eu também não compreendo. Então, olha o que estava acontecendo com esse homem. Ele estava achando que ele não tinha fé, porque ele não compreendia muitas coisas. Mas não é porque você não compreende que você não tem fé. Você não compreende muitas coisas porque a sua cabeça não dá conta de compreender. Mas não é porque você não compreende que você não tem fé. Porque a fé é obscura. Então, o que aquele homem não tinha entendido? Que a fé é obscura. Mais uma vez, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza acerca de realidades que não se veem. Amém? Hebreus, abre aí de novo, Hebreus capítulo 11, versículo... Eu acabei de citar de cabeça, de cor, o versículo 1, Hebreus 11, 1, a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Mas agora vamos para o versículo 8. Hebreus 11, versículo 8. Olha que interessante. Agora, o texto bíblico vai falar de Abraão. E vai provar de que a fé nem sempre é compreensão. E veja, por que não é compreensão? Veja, aprendemos isso na pregação passada. A fé não é contraditória. Não é um absurdo para a nossa razão. Não é. Então, como a gente viu na pregação passada, dizer que há um só Deus em três pessoas, eu não compreendo, mas também não é absurdo para a minha razão. Não é contraditório. Agora, seria contraditório dizer assim: uma pessoa em três pessoas. Peraí. Uma pessoa em três pessoas, isso é contraditório. Deus é uma pessoa em três pessoas? Não. É um só Deus em três pessoas. Opa! Eu não compreendo, mas não é contraditório. Agora, uma pessoa em três pessoas, isso é contraditório. Então veja, a fé não é contraditória. Agora, não significa que eu compreendo tudo. Então, ao mesmo tempo que não é contraditória, mas eu não consigo compreender o mistério da Santíssima Trindade. Por quê? Porque é um mistério insondável, como a gente já viu. Agora, olha que bonito. Hebreus capítulo 11, versículo 8.
Foi pela fé, veja a fé, viu? Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que deveria receber em herança. E partiu não sabendo para onde ia. Veja, olha o que a Bíblia está dizendo. Ele foi para um lugar que não sabia para onde ia. Meu irmão, alguma vez você já partiu sem saber para onde você está indo? Que loucura é essa? E Deus está mandando, vai para onde eu te mostrar. Mas é aonde? Então, Abraão, diz a Bíblia que ele saiu sem norte. Abraão saiu sem compreender nada. E isto é fé. Você não compreende, mas você caminha. Você não compreende, mas você caminha. Então, este homem que estava morrendo, ele achou que fé era compreender tudo. Não. Fé é continuar caminhando mesmo sem ver. Acreditando que Deus está contigo. Acreditando que é Deus que está falando contigo. Então, fé não é compreender tudo, fé não é não ter dúvidas. Então é possível que eu tenha fé e tenha muitas dúvidas. Dúvidas no sentido que eu não compreendo, eu não sei por que isso, eu não entendo isso da fé. Porque Deus é obscuro, Deus é inacessível, Deus não cabe na sua inteligência, os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos. Por que está acontecendo essa tragédia? Por que aconteceu essa tragédia? Por que aconteceu isso com pessoa da minha família? Você não vai compreender tudo, criatura. Você pare de tentar compreender tudo. Viva de fé, viva de fé. Continue caminhando, continue caminhando, continue caminhando, continue caminhando, continue caminhando. Deus está no teu barco, Deus está na tua vida. Talvez o quarto esteja escuro e você não esteja vendo onde Jesus está, mas Ele está aí com você. Há pessoas que choram nesta hora com essa palavra. Porque era a palavra que você precisava, que o diabo estava confundindo você, dizendo que você não tem fé. Você tem fé sim. Só que o problema é que você quer ver em terra, na vida. Você não vai ver todas as ações de Deus em vida. Você não vai ver Deus agindo na sua vida o tempo todo. Não vai. Deus está agindo. Deus está fazendo. Só que é só você que não está vendo. Mas não é porque você não está vendo por causa de que Deus é mau. É porque nessa terra você não pode ver toda a ação de Deus. Você não é capaz disso. Quando você chegar no céu, você verá o tanto que Deus fez por ti, filho. Você verá o tanto que Deus te salvou. Você verá tudo será claro, tudo será claro. Você será conhecido, você conhecerá Deus. Você verá tudo claramente. Mas hoje você não consegue ver. Hoje você não consegue enxergar. E não tem problema. Isso não significa que Deus não está fazendo. A fé é uma certeza. A fé é uma certeza. E não é uma visão. Felizes aqueles que vão crer sem terem visto. Volta ao livro. Para a gente já ir terminando. A oração, como veremos, é um ato de fé que se prolonga. A oração e a contemplação serão normalmente obscuras. Não esqueçamos essa conclusão. Então nós vamos muitas vezes rezar sem nada compreender. Nós vamos chorar sem nada compreender. Mas felizes aqueles que choram, porque serão consolados. Se a oração alcança verdadeiramente a Deus, se ela vai nas profundezas de Deus, ela será obscura. Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes você vai rezar na obscuridade. Muitas vezes você vai rezar sem nada compreender. Não haverá luz? Sim, haverá algumas luzes. Repetiremos isso ao falar dos dons do Espírito Santo, mas normalmente, essencialmente, a fé e a oração são obscuras. Então, muitas vezes você vai estar lá na oração e você vai estar falando: meu Deus, eu não estou sentindo a tua presença. Meu Deus, parece que Deus não está comigo. Parece que eu não enxergo Deus. Deus está com você, é que você não vê. Você não vê.
Porque a fé é obscura, a oração é obscura. É pelo ato de fé que todo trato com Deus será estabelecido. Onde quer que encontremos a Deus, seja no tabernáculo, seja na minha alma, seja nas pessoas, eu vou encontrar a Deus pela fé. Só que a fé é obscura. Às vezes eu vou encontrar Deus no irmão, só que eu não estou vendo Deus no irmão. Jesus falou, você vai me encontrar no irmão. Tudo que você fez a um desses pequeninos foi a mim que você fez. Mas onde é que eu te vi nu? Eu nunca te vi nu. Eu nunca te vi com fome, Jesus. Toda vez que você alimentou um pequenino, foi a mim que você alimentou. Veja, a fé é obscura em todos os sentidos. Você não vê. Mas Deus ali está. Deus está naquela pessoa com fome que você alimentou, mas você não viu. Mas era Jesus que você alimentava. Deus está nesse problema que você está vivendo. Deus está nesse sofrimento que você está vivendo. Deus está falando com você, Deus está trabalhando em você, Deus está convertendo o teu coração através disso. Mas você não vê. Mas você não vê. Para terminar, abra o seu catecismo. Parágrafo 176. A fé, parágrafo 176, a fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus, que se revela. Então isso é fé, você vai aderir a Deus. Você vai aderir a Deus por inteiro. Ela inclui a adesão da inteligência e da vontade à revelação que Deus fez de si mesmo, por suas ações e palavras. Então é uma adesão. Fé é adesão. Eu vou aderir a Deus. Não é compreensão. Você está entendendo? Então a Igreja Católica não está ensinando assim para você. Fé é a compreensão de tudo que Deus falou. Não. A Bíblia está falando que fé é adesão a uma pessoa. Nem sempre você vai compreender. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem fé tem paz. Fé é relacionamento com Deus. Fé é adesão a Deus. Então, estabelece a paz entre você e Deus, relacionamento entre você e Deus. Pela fé, temos a paz com Deus. Quando a gente tem paz com outro, a gente tem relacionamento com outro. Então, quem tem fé tem relacionamento com Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Antes que viesse a fé, estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Agora nós estamos na fé. Agora nós estamos na fé. Agora vá para o versículo 26. Porque todos somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Olha que palavra linda, olha que palavra poderosa. Agora somos filhos pela fé. Filho significa relacionamento com seu pai. É pela fé que eu me torno filho de Deus. É pela fé que eu me relaciono com meu pai. Abra o Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem, ou seja, aos que têm fé no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A fé te dá o poder de se tornar filho. A fé te dá o poder de se relacionar com o Pai. A fé será a base, a raiz. Eu volto ao livro. A fé será a base, a raiz, o fundamento de toda a vida sobrenatural. Tudo aqui na terra será feito pela fé. Tudo aqui na terra será feito pela fé. Última passagem de hoje,
1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 8 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 8 a 9. Esse Jesus, preste atenção nessa palavra, esse Jesus vós o amais. Você ama Jesus? Ama. Esse Jesus vós o amais, sem o terdes visto. E aqui está a coisa mais bonita, né, minha gente? Eu não vi Jesus, mas eu amo Jesus. Eu não vi Jesus, mas eu amo Jesus. Pergunta para o Frei Gilson. Frei Gilson, você já viu Jesus alguma vez? Não, nunca vi, nunca vi. Mas você ama Jesus? Eu amo Jesus, eu amo Jesus. Esse Jesus vós o amais, sem o terdes visto. Credes nele, sem o verdes ainda. E isto é para vós fonte de uma alegria inefável, uma alegria gloriosa. Veja, sim, exatamente isso que Pedro está falando. Eu não vejo, mas eu amo. Eu não vejo, mas eu creio. E sabe que isso gera no meu coração uma alegria que vocês não têm noção. Uma alegria que me alimenta desde os meus 14 anos de idade. Desde o dia que eu comecei a ter fé em Jesus. Eu comecei a amar Jesus. Eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi Jesus, mas eu amo Jesus. Eu creio em Jesus. E isso gera uma alegria no meu coração que é inefável. Uma alegria gloriosa. Por quê? Porque vós estáis certos de obter como preço da vossa fé a salvação das vossas almas. Olha que lindo. Sabe qual vai ser o preço disso? Da minha fé é que a minha alma vai ser salva, a tua alma vai ser salva. Se você tiver fé em Jesus, se você amar Jesus, sem vê-lo, uma fé obscura, sabe o que vai acontecer? Você vai salvar a tua vida, você vai salvar a tua alma. Esse é o preço da fé é a salvação da nossa alma. Amém. Volta ao livro, São João da Cruz, plenamente iluminado pelas claridades sobre Deus, detalhando sua experiência, sempre retornará a essa verdade como um tema recorrente. A fé é obscuridade. Há muita luz, é verdade, mas a fé continua a ser obscura. Não é a visão de Deus na eternidade. Com esse mecanismo da fé, já estamos em oração. O que será a oração? Nada mais, como dissemos, que uma ativação da nossa fé. Que Deus nos ajude a termos fé. Sem o ver, eu o amo. Sem o ver, eu creio nele. Amém. Eu posso te pedir um favor? Mande essa pregação para muita gente. Mande. Mas diga já para a pessoa, você vai ter que ter 1h e 17 minutos. Você senta no teu quarto, pega a tua Bíblia, ele vai ler Bíblia com você, ele vai ler um trecho do catecismo com você. Vale a pena você assistir essa pregação. Porque às vezes a gente acha que fé é uma coisa, mas fé é outra. Mande essa pregação para o máximo de pessoas que você puder. Que Deus nos abençoe. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.